Oi, eu sou Thiago Murakami, eu sou bibliotecário na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e sou formado em biblioteconomia também na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu queria primeiro agradecer o convite da professora Márcia e da Andresa para poder falar um pouquinho para vocês nesse formato de TED Talk que a gente ainda está aprendendo, então esse aqui é um teste, né? Vamos tentar. O convite foi para falar um pouquinho sobre automação de biblioteca, que é algo que a gente sempre associa a software de biblioteca. Mas a ideia é tentar extrapolar um pouquinho, tipo, essa visão, né? Os softwares de biblioteca atualmente eles são bastante consolidados no mercado, né? A gente passou por várias fusões e incorporações, então já é um mercado que existem muitas opções e elas são consolidadas. Então já é possível imaginar que a gente está num período que a automação está presente nas bibliotecas, né? Não mais é uma novidade. Mas a gente pode extrapolar um pouquinho, então aqui é um pouquinho disso que eu quero conversar com vocês. Por exemplo, a gente tem hoje os OPACs, né, que é os catálogos online, né? A gente está num momento em que o OPAC virou a porta de entrada praticamente da biblioteca. Então, em muitos casos, o catálogo online hoje é a porta de entrada de muitas das bibliotecas, só que a gente tem um problema sério em relação a isso. Normalmente é o site da biblioteca, mas é que nem todo mundo que entra na biblioteca, de certa forma, conhece a biblioteca. Tipo, no site da biblioteca conhece a nossa biblioteca. Então entra ou no site ou no nosso catálogo. E a gente tem um problema em relação a isso, que é a gente não trabalha mais com a questão do intermediário, né, nesse trato. O usuário vai sozinho e tem acesso já à nossa pesquisa. Só que quando foi criado o catálogo de biblioteca, a gente trabalha com controle de vocabulário. Vocês viram isso em tratamento da informação. E quando a gente faz uma catalogação, a gente transforma de linguagem natural para uma linguagem controlada, né? Para facilitar a recuperação. Mas essa recuperação só seria facilitada se do outro lado, na busca também, a gente tivesse uma filtragem também do assunto. Então, isso normalmente é feito por um bibliotecário de referência. O bibliotecário de referência, antigamente, o usuário ia, consultava o bibliotecário de referência, o bibliotecário de referência traduzia, né, os termos para o vocabulário controlado, e aí sim, fazia uma busca e a gente fecha um triângulo ao contrário. Então, a linguagem natural vira linguagem controlada, a linguagem natural na busca vira linguagem controlada. Quando a gente fornece diretamente uma busca para o usuário, a gente perde esse controle. Então, de um lado, a gente continua controlando a entrada e fora não. Esse é um problema que a gente vai ter que resolver no futuro. Nós, como bibliotecários, vamos ter que pensar. Existem hoje ferramentas e a gente pode fazer uso, porque eu acho que onde que está a possibilidade de ampliar a automação, que é usar machine learning, né, que é a linguagem de aprendizado por máquina, para esse tipo de situação. A gente vê isso no Google o tempo inteiro, né? Você faz uma busca, ele sempre te sugere uma pergunta, uma busca relacionada ou algo do gênero. Que na verdade ele faz o trabalho de tentar ampliar a sua busca, né? Você faz uma busca e ele tenta ou ampliar ou corrigir um termo que você usou errado. A gente pode usar esse tipo de ferramenta para conseguir fechar esse ciclo. Então, usar uma ferramenta que não necessariamente já está pronta para melhorar uma experiência do usuário. Eu acho que esse é o tipo de automação que a gente está buscando atualmente nas bibliotecas, né? Um outro exemplo é o nosso aplicativo. Nós criamos um aplicativo de biblioteca chamado Bibliotecas USP, que está nas duas lojas de aplicativos, né? E que a ideia é que você consiga facilitar a vida do usuário. Então, ele está fora, ele quer saber se tem um livro na USP, ele pode vir fazer uma busca no catálogo. Ele precisa fazer uma renovação, ele já tem uma busca.
Eu, particularmente, eu como bibliotecário de referência, eu uso muito o aplicativo para buscar livro na estante. Porque ao invés de eu fazer uma busca no catálogo, ficar digitando, ficar anotando o caminho, para depois ir lá buscar, eu busco no aplicativo, estou com o celular, vou lá e faço a minha busca. E se eu precisar refazer a busca, lá já na estante, eu não preciso voltar até o catálogo, até o computador para fazer uma segunda busca e voltar para a estante buscar. Então, a tecnologia nos traz essa facilidade, a gente tem que correr atrás. E pensa que a gente está no mundo híbrido. Então, esse mundo híbrido nosso é um mundo que a gente ainda está com o pé na biblioteca, e esse pé é cheio de restrições. Então, a gente tem restrição em relação ao acervo, tem restrição em relação a até a gestão, né? Como que faz uma gestão de acervo, como que encontra um livro na estante. E a gente tem um mundo agora que está se abrindo, que é o mundo da abundância, que é o mundo da internet. Não, que não está se abrindo, né? Já se abriu faz tempo, mas que para nós e para os pesquisadores em si, ainda existe essa diferença. Então, a gente sempre tem, como pesquisador, fazer uma busca num catálogo que é limitado, né? Então, tipo, a biblioteca da sua instituição, por mais completa que ela seja, ela nunca vai ter tudo. Porém, ela vai ter o conteúdo completo em algumas vezes. Ela nos facilita. E aí tem um mundo que tem muita coisa, então a gente está trabalhando numa lógica muito de abundância, porém, nem sempre os acessos são completos, nem sempre existe tudo. Então, nós como bibliotecários temos que trabalhar automação para esses dois mundos. No mundo do restrito, a gente tem que trabalhar na questão de como que a gente potencializa o uso do nosso acervo. Então, é um acervo restrito, mas a gente precisa, por exemplo, digitalizar para que mais pessoas tenham opções. Obviamente, as questões de direitos autorais são muito restritivas no nosso país e isso tem que ser levado em consideração, mas é algo que a gente que pensar, tá, nessa questão. É, como que encontrar um livro? Então, eu gosto de pensar uma maneira, por exemplo, da gente pegar um Arduino, é, colocar uma telinha lá e um teclado e que o usuário digite a classificação e que ou acenda uma luz ou aponte em qual estante esse livro está. É relativamente simples de fazer, de certa forma tem que mais pensar a questão do sistema, mas a gente consegue usar esse tipo de tecnologia a nosso favor, usar hoje a questão do usuário, como ele tem um aplicativo e ele está logado, porque a gente entende ele como um usuário dos sistemas institucionais, né? Ele se loga pela senha de sistemas institucionais, ele poder pegar o aplicativo e fazer o empréstimo dele mesmo no celular dele, ele vai lá, ele tá com o livro na mão, ele tá logado, ele faz o empréstimo para ele, e ele sai da biblioteca sem precisar passar por um bibliotecário, sem passar pelo balcão, simplesmente fazendo um empréstimo para ele. Essas são coisas que são super factíveis atualmente. Tem uma questão cultural aí envolvida. No caso, por exemplo, da minha biblioteca, da biblioteca que eu trabalho, é uma biblioteca que ainda trabalha com desmagnetização de livro, então a gente não conseguiria fazer isso, a gente precisaria desmagnetizar. Se tivesse um sistema de RFID, né, de leitor de código de barras, quando passasse por um sistema de segurança, ele ia identificar que aquele livro já foi emprestado. Então, a gente precisa pensar na tecnologia conforme tem limitação. E o contrário é verdadeiro, tipo, no mundo de abundância, existe tudo, né? Mas ninguém tem a consciência, tipo, é muito difícil para um pesquisador, principalmente um estudante que está no começo ou tanto graduação quanto pós, conhecer todas as fontes e como funcionam todas as fontes que são importantes para a pesquisa dele. Então, esse é o tipo de situação que a gente tem que trabalhar e sem uma intermediação clara, porque existe o bibliotecário de referência, mas a tendência é ele não pesquisar, não procurar o bibliotecário de referência. Não entendam mal, tipo, eu estou lá todo dia. Todo o atendimento que nós fazemos é um atendimento muito importante, que as pessoas entendem que, nossa, tipo, abriu minha mente, porque realmente a gente não tem condições de ter uma ideia de como que são essa quantidade de fontes de informação,
Mas esse é o tipo de conhecimento que, de certa forma, está na cabeça dos bibliotecários e de quem está atuando na área mais tempo, mas não é um conhecimento que está escrito. E isso é algo que a gente tem que acabar trazendo a tecnologia a nosso favor. A gente está estudando uma forma de usar já existe, na verdade, nos Estados Unidos, a gente está tentando copiar, porque essa é uma das questões importantes também. É sempre bom entender como que os outros estão fazendo, ver se realmente é algo bastante interessante e copiar mesmo, tentar adaptar para a nossa realidade, tá? A gente tenta adaptar a ideia de um LibGuides, né, que é um guia em que alguém que é especialista, normalmente, ou um bibliotecário, ou mesmo a gente pode convidar professores para fazer uma listagem de fontes de informação e lugares importantes para pesquisa, para alguém que, de certa forma, não conhece aquele tema tão profundamente. Então, criar páginas específicas sobre temas específicos, com especialistas, para conseguir descrever como que é esse tema para um usuário. Isso é tecnologia. A tecnologia está aí para tentar tirar, tipo, resolver problemas que existem. Não necessariamente, às vezes, é uma super tecnologia complexa, mas também é essa possibilidade. Mesmo a questão de usar machine learning para coisas mais simples. A gente tem uma página da biblioteca e muitas das perguntas elas são repetidas, né? Mas elas são contextualizadas normalmente. Então, por exemplo, a gente está com uma biblioteca com agora em atendimento híbrido, né? Tanto metade presencial, metade remoto. É importante a pessoa que vai fazer a pesquisa chegar e falar como que está agora a situação. Ela não quer saber qual que é o horário de funcionamento da biblioteca. Ela quer saber se a biblioteca está atendendo ela agora ou não. Esse é o tipo de coisa que a gente vai começar, tem a possibilidade de responder, também usando machine learning, usando técnicas de aprendizado de máquina, né, para conseguir responder dentro de um contexto específico. Tudo isso a gente precisa não tecnologia, precisa de que o bibliotecário entenda qual que é a necessidade. Nós normalmente sabemos como resolver, mas a gente normalmente também não tem essas ferramentas, elas não estão prontas e normalmente elas não servem para muitas outras bibliotecas. Algumas até podem ser adaptadas para outras bibliotecas, mas normalmente a gente tem uma demanda local que precisa resolver. E isso, o bibliotecário tem que estar preparado para ter que desenvolver alguma coisa, ou às vezes conseguir identificar algum grupo de programadores para conseguir resolver esse tipo de situação. Então, a tecnologia está cada vez presente no nosso dia a dia para resolver problemas tanto de facilitar a vida, tá? Também, por exemplo, na catalogação. Hoje a gente ainda tinha aquele princípio de tentar não fazer um registro se alguém já fez. Então, existem tecnologias de intercâmbio de metadados, o Z3950, que permitem que a gente tipo, tente procurar outra biblioteca que já fez um registro para não começar um registro do zero. Mas isso nem sempre é possível. Mas, porém, existem hoje, muitas fontes de metadados disponíveis na internet, e a gente não precisa ficar limitado a consultas no Z3950 para conseguir otimizar o nosso trabalho. Então, por exemplo, eu preciso catalogar um livro, muitas vezes eu consigo trazer os metadados do Google Books via uma API pública aberta. Então, a possibilidade de usar fontes de informações confiáveis para enriquecer o nosso trabalho, o nosso currículo, é importante também. Então, a gente consegue trazer metadados do Google Books que ajude a facilitar o preenchimento. As bibliotecas da USP fazem o controle da produção científica, então nós pegamos a produção dos docentes e cadastramos na nossa base institucional. Normalmente a gente preenche todos os metadados, mas isso é feito desde 1985, então o registro que é cadastrado numa época pode ter sido alterado no futuro. Nós fizemos um trabalho que eu acho que é interessante comentar com vocês,
que nós pegamos toda a nossa base de produção e fizemos um matching com a base da Crossref e de DOI. E aí descobrimos a base tinha quase 1 milhão de produções. A gente descobriu 60 mil trabalhos que tinham recebido o DOI posteriormente, porque o DOI ele começou acho que em 2010, mais ou menos, a popularização dele é bem recente, tá? E muitos trabalhos estão recebendo DOI retroativo. Então, a gente hoje conseguiu identificar numa base externa diversos DOIs para conseguir enriquecer a nossa base interna. E usando isso para conseguir, para conseguir completar os nossos registros, melhorar. Então, é possível enriquecer os registros, é possível trabalhar melhor com as informações lá, disponíveis, usar dado a nosso favor nas pesquisas, ajudar o usuário a entender que muitas vezes a gente trabalha com escassez, né? Então ele tem um tema que são poucos livros que atendem ele. Muitas vezes ele tem um tema que tem 10, 15 mil registros. Ele não vai analisar todos. Ajudar ele a poder trabalhar esses dados, usar ferramentas para conseguir melhorar esses dados, é algo que normalmente vai fazer a diferença na vida do pesquisador e o bibliotecário vai ser um cara que vai ajudar melhor esse pesquisador. Meu tempo está curto, então eu acho que eu espero ter conseguido passar a ideia básica do que me pediram. E eu fico à disposição no meu e-mail, se precisarem entrar em contato, podem ficar à vontade. É trmurakami.usp.br. Obrigado, até mais.